Fala galera, tá começando mais um Descomplicando a Dieta. Se você não me conhece, eu sou o Silvério Nutri e eu ajudo pessoas como você a transformar esse processo de dieta, muitas das vezes difícil e transitório, em um hábito alimentar permanente para você chegar e principalmente permanecer no seu objetivo pré-estabelecido, seja ganho de massa muscular, performance ou emagrecimento. E hoje eu quero falar direcionadamente para você que acha que é complicado fazer uma dieta, né, porque você não consegue visualizar os resultados da maneira que você imagina. E aí, muitas das vezes, acaba desistindo do processo e fica em um loop infinito. Você se identifica com esse tipo de coisa? Se sim, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou explicar como eu faço na prática para você parar de ter alguns erros e começar a permanecer para sempre e aplicar isso daí depois que terminar esse vídeo e colher resultados mais consistentes. Então, depois da vinheta, a gente vai falar sobre isso. Bom, então vamos lá, vamos desconstruir mais algumas coisas para que você consiga aplicar isso a partir de agora e mude de uma vez por todas o seu caminho, o seu percurso aí em rumo ao sucesso, à transformação corporal. Primeiro de tudo, a gente sabe que, independentemente do processo, de onde você está e aonde você quer chegar, existem algumas dificuldades para que você consiga manter esse planejamento alimentar, né? Contudo, eu percebi que em um determinado padrão de pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande em 4 grandes fatores. E são exatamente esses 4 que eu vou abordar hoje aqui nesse vídeo, porque se você conseguir corrigir pelo menos essas quatro etapas, você vai conseguir ter um resultado muito mais expressivo na sua consistência. E a consistência, como eu sempre falei, é a palavra-chave para você conseguir iniciar, manter e perdurar no seu objetivo aí para o resto da sua vida. Então vamos lá, primeira coisa de tudo é o seguinte, galera, fome. O primeiro grande dificultador, né, de manter uma dieta, talvez por falta de percepção de resultados, é simplesmente a fome. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, imagina que a maioria das pessoas, principalmente em quem está em sobrepeso, ela geralmente tem basicamente o mesmo padrão, que tem uma alimentação hipercalórica, ou seja, ela consome mais calorias do que precisa ou do que gasta. E geralmente essas calorias vêm do seguinte, de alimentos gostosos, vou desenhar um hambúrguer aqui, que são muito calóricos, e com pouco volume, ou seja, esse hambúrguer, por exemplo, tem a mesma quantidade de calorias, por exemplo, que um prato com arroz, feijão, salada e carne. Porém, o volume de comida é muito maior. E aí, essas pessoas, geralmente, antes de começar a fazer uma dieta, têm um consumo, basicamente, excessivo desses alimentos que têm pouco volume e muita caloria. E aí, o que acontece? As pessoas acabam extrapolando nessa quantidade e consumindo muito mais calorias do que precisa. E aí, beleza, ela vai começar a dieta, ela vai iniciar o processo de dieta e, obviamente, né, isso daqui vai ter que ser diminuído e trocado por algumas outras fontes alimentares que têm um volume maior e menos calorias. E aí, o que acontece? Como a base, né, de todo o processo de emagrecimento, por exemplo, essa sua dieta acima de calorias, que a gente chama de dieta hipercalórica, ela precisa ser uma dieta hipocalórica agora. E aí a gente precisa, por exemplo, fazer um déficit calórico, fazer uma diminuição de calorias dentro de um cálculo de dieta para que você consiga pegar aquela sua energia adicional, né, daqui da sua barriga, aqui da sua bochecha, da sua perna, e fazer aquilo se transformar em energia. Como é que a gente faz isso? Diminuindo aí as suas calorias. Mas aí, aonde que é o grande problema disso tudo? É que quando você
diminui isso daqui e diminui as calorias, você tem, né, fome. Por quê? Porque você vai estar consumindo menos calorias do que você habitualmente consome. E aí, existe um grande fator que ainda agrava toda essa situação aí, que acaba aumentando, que é o seguinte: isso daqui não é um simples alimento, isso daqui não é somente calorias, isso aqui te libera endorfinas, te libera dopamina, serotoninas, que se você não sabe o que é isso, nem tem a obrigação de saber, né? Mas isso são transmissores cerebrais que vão te proporcionar sensações de prazer imediato, sensações de bem-estar, que provavelmente quando você, por exemplo, está estressado ou, né, com algum problema, provavelmente isso daqui soa como uma boa saída, né, temporário ali para isso. E aí, você vai fazer uma dieta nova e tem 2 empecilhos. Primeiro, a fome, e o segundo, vontade de comer alimentos mais gostosos, específicos, como o hambúrguer, por exemplo, e tudo mais. E aí isso aí acaba atrapalhando bastante, por quê? Porque aí você acaba iniciando 1, 2, 3, 4 dias, fica com fome, fica com vontade de comer, e aí acaba fazendo o quê? Tentando uma super compensação ali por uns 5, 6, 7 dias que você tentou iniciar uma dieta mais restrita, sem esses alimentos, né? E aí acaba fazendo o quê? Voltando a consumir isso daqui por conta de fome, né? Isso é muito comum de acontecer em pessoas que tentam mudar a sua alimentação por conta própria e aí acabam fazendo disso daqui um loop infinito e achando a dieta mais difícil. Ou seja, você tenta tirar esses alimentos aqui, consumir menos calorias. Muitas pessoas acham que emagrecer, por exemplo, é só fechar a boca, né? E aí consomem menos, só que passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias e aí junta a sua fome com a vontade de comer aquele seu alimento gostoso que você habitualmente comia antes e você acaba jogando a dieta fora, jogando a sua constância fora e sempre voltando para o seu marco zero. E aí, existe um jeito, existe uma maneira de você conseguir remediar isso daqui para ter resultados mais consistentes. Existe uma maneira de facilitar esse processo aqui e é o que eu vou te explicar exatamente agora. É o seguinte, pessoal, a fome ela nos faz ter escolhas menos racionais, né? Porque o nosso próprio corpo ele não imagina que você simplesmente está fazendo essa restrição aqui com o objetivo de emagrecimento. Ele imagina que você não tem aquilo disponível. Então, ele meio que te fala, né, simplificadamente falando, que o que tiver com mais calorias para mim é o que eu vou te pedir agora. Porque, né, não sei quanto tempo você vai ficar me dando essa restrição e eu não sou acostumado com isso. Então, é exatamente o que eu preciso, né? Então, galera, a dica, o pulo do gato para você remediar isso daqui é o seguinte: esteja sempre saciado. Parece simples falar, né? Mas agora eu vou explicar como é que você vai fazer para ficar de maneira quase que sempre saciado e assim você não tem pelo menos essa primeira etapa, que é a etapa da fome. Muitas pessoas utilizam deixa eu mudar aqui, né? Muitas pessoas utilizam uma estratégia muito martirizada, porém, na minha opinião, ultrapassada na alimentação, que é comer de 3 em 3 horas. Isso daqui é quase que a maior nuance da alimentação, principalmente das pessoas aí que tentam fazer por conta própria, né? Qual que é a grande sacada disso daqui? A grande sacada disso daqui é comer de uma maneira menor intervalada. E isso vai te proporcionar maior saciedade. Só que, qual que é o problema do problema? O problema do problema é que muitas pessoas não têm um fator chamado disponibilidade, ou então praticidade para estar comendo de 3 em 3 horas. E aí, a gente precisa individualizar isso daqui, porque a alimentação a gente consegue adequar para os horários e rotina da pessoa. E não a rotina da pessoa tem que se adequar para a alimentação
que vai ser coerente com o emagrecimento dela. E aí a gente consegue colocar refeições mais intervaladas do que 3 em 3 horas, com alguns fatores dentro da sua alimentação, que são 2. 1. Gorduras e fibras. Esses dois aqui são grandes aliados que vão fazer você mudar essa percepção de consumir de 3 em 3 horas. Por quê? Porque isso daqui vai aumentar o tempo de digestão, de digestibilidade e absorção dos nutrientes no seu organismo. Ou seja, a liberação vai ser mais gradual e assim você vai ter uma energia ali sempre sendo disponibilizada para você. E você, com essa absorção mais lenta, você vai ter uma digestão mais lenta e a sua percepção de fome vai ser mais demorada do que apenas 3 horas. E isso vai te ajudar e muito nessa questão de fome. E aí, você conseguindo pelo menos manipular essa questão da fome, você tem um grande aliado aí para facilitar a sua dieta e conseguir permanecer aí por mais tempo do que simplesmente 15 dias, 30 dias, 45 dias. Beleza, pessoal? Bora pro próximo. A segunda coisa, pessoal, já é pegando meio que o gancho dessa primeira, que é o seguinte, os alimentos específicos, no caso o hambúrguer, a pizza. Na maioria das pessoas, a maioria das pessoas que querem emagrecer, elas têm habitualmente, como qualquer tipo de pessoa, alimentos específicos, alimentos gostosos específicos. Então tem pessoas que não abrem mão de uma pizza, tem pessoas que não abrem mão de um hambúrguer. Eu não abro mão de um hambúrguer, vou ser sincero com vocês. E tem pessoas que não abrem mão de um chocolate, por exemplo, seja diariamente ou seja semanalmente. E aí, qual que é o grande empecilho disso daqui para a pessoa não conseguir perdurar na dieta? É o seguinte, às vezes a pessoa consome, sei lá, diariamente um chocolate. Nossa, minha barrinha de chocolate aqui ficou horrível, mas tudo bem. A pessoa consome diariamente chocolate. Aí ela tenta mudar por conta própria a sua alimentação e ela simplesmente tira isso daqui. Obviamente, naturalmente, ela uma hora ou outra, pode passar um dia, uma semana, um mês, ela vai sentir falta disso que ela estava habitualmente acostumada a consumir. E aí, sabe qual é a grande sacada que até nutricionistas fazem, principalmente as pessoas mais leigas? Elas tentam substituir isso daqui por um chocolatezinho, só que dessa vez fit. Sabe qual que é o grande problema disso daqui? Que você vai ingerir basicamente a mesma quantidade de calorias ou uma quantidade expressiva, não expressivamente. Ou seja, essa receita fit, ela também tem calorias e, na maioria das vezes, isso daqui não vai substituir a vontade por completo disso daqui. E para algumas pessoas, isso daqui vai culminar em consumir isso e ainda consumir isso, porque ela vai comer a substituição fitness e não vai passar a vontade de comer chocolate. Aí vai passar 1, 2, 3 horas, na próxima refeição ela ainda vai comer o chocolate. E aí o problema não está exclusivamente só na vontade, mas sim no acréscimo de calorias, que talvez seja o grande problema disso tudo aí. Então, pessoal, aqui não tem muito mistério, é um macetezinho que faz toda a diferença no seu planejamento alimentar para você seguir a longo prazo, que é o seguinte, cara, inclua os seus alimentos preferidos na sua dieta, dentro do cálculo da sua dieta. Peça para o seu nutricionista, para quem cuida da sua alimentação, incluir dentro do cálculo isso que você gosta, de uma maneira semanal, mensal, diariamente. Isso vai ter que ser negociado com a pessoa, com o nutricionista. Por quê? Porque aí ele vai saber ponderar, levar em considerações aí a sua rotina de atividade física, o seu gasto de calorias, para poder incluir aí de acordo com a sua
necessidade, porque essa simples mudança vai fazer você conseguir perdurar na dieta por muito mais tempo. Então, por exemplo, vamos supor que você faça uma atividade física de segunda a sexta. Só que aqui você, por exemplo, treina braço, peito. Aqui você treina perna, que é um gasto energético muito maior. Você precisa de muito mais energia para treinar isso daqui. Ou então você simplesmente faz um treino mais intenso em um outro grupamento de músculo, por exemplo. Aqui, por exemplo, você vai ter um gasto de energia maior. Então, por que não, nesse dia anterior, você está liberado aí consumir um alimento específico para que você consiga até repor as energias que a gente chama de glicogênio para ter um treinamento muito melhor e a gente acaba unindo o útil ao agradável. Mas, na maioria das vezes, infelizmente, as pessoas não conhecem esse macetezinho e aí acabam deixando a desejar nesse quesito. Então, galera, segundo macete, segunda dica inclua de maneira moderada o alimento que você gosta na sua dieta, porque ele vai fazer você conseguir chegar a longo prazo. E isso, inclusive, pode ser utilizado como uma meta, como uma metrificação, porque assim você vai conseguir ter um caminho muito mais reto, muito mais direcional, e isso vai fazer toda a diferença no seu longo prazo, no seu objetivo. Então, galera, muito funcional. Bora para a próxima dica. Galera, a terceira é uma dica que talvez seja a mais importante de todas e é a que eu mais bato na tecla. É a que eu mais falo. Se você ver outros vídeos aqui no meu canal, você vai ver. Que é simplesmente a falta de clareza. Porque a maioria das pessoas, elas tentam fazer uma dieta, principalmente para o emagrecimento, imaginando que ela tem a disponibilidade de iniciar a partir do marco zero e fazer uma dieta sem empecilhos, sem imprevistos, sem coisas que vão atenuar a performance dela. Ela não leva em consideração a rotina difícil dela, o trabalho dela, os filhos, enfim, todos os fatores que podem fazer ela acabar diminuindo, até a própria autossabotagem. E aí, ela imagina que vai ser tudo mil maravilhas. Ela não imagina que sair de onde ela está agora, o processo dela, ela vai ter uma fase de piora. E a clareza, simplesmente você ter tudo bem estabelecido, o caminho que a pessoa vai percorrer, faz uma diferença gigantesca no processo a longo prazo. Então eu vou desenhar aqui de uma maneira bem mais clara para que você consiga visualizar também e ter mais resultados, porque agora você vai saber exatamente o que precisa ser feito. Então é o seguinte, pessoal, aqui é o seu objetivo. Aqui é onde você está agora e aqui é o caminho da normalidade. Se você quiser, por exemplo, estar exatamente onde você quer, sem mudança nenhuma, sem perder peso, nem ganhar, você vai precisar fazer exatamente o que você já faz. Você vai ficar no que a gente chama de inércia, né? No equilíbrio. Mas se você quer chegar no seu objetivo, você vai necessariamente fazer um processo, um caminho diferente do que a normalidade. Então, aqui é o seguinte, você, para chegar aqui, muitas pessoas imaginam que é assim. Mas, na realidade, o que vai acontecer é o seguinte, você vai iniciar, vai ficar difícil, vai piorar e depois você vai melhorar. E aí, o que acontece? Muitas pessoas desistem aqui, ó, na fase da piora. Na fase da piora é onde elas desistem, porque elas não têm clareza que, por exemplo, em vez de consumir batata frita como acompanhamento no almoço, vai ser alterada, por exemplo, por batata doce ou mandioca. Nutricionalmente vai ser melhor, mas palatavelmente, para gostos, para ter isso a longo prazo, vai piorar. Então as pessoas elas não imaginam que existe essa fase da piora, e aí que está o grande pulo do gato, porque a pessoa precisa interpretar essa piora, essa dificuldade como um passo, como um processo, e aí
ela conseguindo ter esse tipo de clareza, ela consegue chegar muito mais longe. Por quê? Ela vai saber, olha, eu estou no passo 1, que é a adaptação, passo 2 é a piora. É como, por exemplo, um tratamento de pele. Não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, Roacutan, isotretinoína, existe a fase da piora e a fase da melhora. As pessoas não desistem na fase da piora porque elas sabem que isso é previsível e vai acontecer. Na dieta, muitas pessoas elas imaginam que ela está no 8 e vai chegar no 80. Não existe meio termo para a maioria das pessoas. E aí, o que acontece? Elas não levam em consideração os 72 passos que tem para chegar, os 78 passos, né, que tem para chegar do 8 ao 80. E aí elas acabam se frustrando na fase da piora e isso tudo fica muito mais difícil. Então, galera, dica para isso daqui. Tenha clareza no seu processo e saiba que aonde você está, até onde você quer chegar, vai existir um processo de piora e você precisa se programar para que você consiga se manter nesse processo de piora. Porque se você conseguir vencer isso daqui, você vai recolher ótimos proventos que vão ser duradouros, já que seu cérebro vai interpretar isso como um hábito e vai ficar tudo muito mais fácil para que você consiga ter resultados de uma vez por todas. E agora, pessoal, o quarto e último fator, que talvez seja o que mais se estende aí, ou o que mais as pessoas fazem e erram, é a percepção de resultados. E aqui, galera, muita gente erra mesmo. Muita gente erra mesmo, por quê? As pessoas, principalmente quem não tem um acompanhamento especializado, elas fazem algumas métricas para si mesmo, como por exemplo, até mês que vem eu quero emagrecer 5 quilos, ou seja, quero emagrecer 6 quilos em 30 dias, 7 quilos em 45 dias. Só que o grande problema é que essas pessoas elas não são capacitadas, elas não têm a informação necessária para determinar essas métricas, porque a pessoa precisa estudar para saber exatamente como e quando chegar e qual é a possibilidade de fazer isso. E aí elas começam a internalizar esse tipo de coisa sem ter um provisionamento de uma pessoa que realmente entende. E aí chega nos 30 dias, ela dá a sua dedicação máxima e não chega lá. E aí esses resultados estéticos não vêm e ela acaba desistindo. Eu imagino que se você nunca teve isso, você provavelmente conhece alguém que já passou por isso. E galera, isso não funciona muito bem assim. Igual, existe e tem uma grande possibilidade da pessoa, aí, por exemplo, no primeiro mês, perder 2, 3, 4, 5 quilos. Porém, essa métrica de peso, exclusivamente peso, não quer dizer muita coisa para o emagrecimento. Por quê? O peso, ele não leva em consideração exclusivamente a gordura. Isso aqui tudo não é 100% gordura. Você tem, por exemplo, água que fica ali entre 60% e 70% dentro do seu corpo, algumas pessoas até 80%. Então, galera, a maioria das vezes, esses primeiros 30, 40, 50 dias que você tem de perda de peso na balança, sem saber determinar o que foi perdido em um exame de bioimpedância ou adipometria, por exemplo, você provavelmente está fazendo só uma manipulação de água. Por que eu digo isso? Porque a água é o nosso nutriente que tem aquele passe livre no nosso corpo todo, né? Ela é um nutriente muito volátil, ou seja, ela tem a facilidade de entrar e sair de qualquer coisa do nosso corpo muito fácil. E aí, as pessoas fazendo estratégias simples, que têm uma propriedade diurética, elas podem aí perder de 2, 3, 4 litros de água em pouco tempo. Por quê? As pessoas geralmente que começam a dieta do zero, elas têm uma alimentação, primeiro, rica em sódio e também pró-inflamatórias, como por exemplo o hambúrguer, o chocolate ao leite, a pizza, a calabresa, são alimentos ricos em sódio e pró-inflamatórios. E o que isso faz? Galera, o que é pró-inflamatório? O que é isso? Isso, cara, simplesmente aumenta a sua retenção de água entre a pele e o músculo.
Essa retenção a gente chama de retenção hídrica, o famoso inchaço, né? As pessoas falam, tô muito inchado, tô muito inchada. E geralmente isso pode ser provisionado por conta da ingestão desses dois alimentos. E aí as pessoas, por exemplo, tomam chás diuréticos como chá verde, cavalinha, hibiscus, consomem, por exemplo, uma alimentação livre de sódio e alimentos pró-inflamatórios e fazem atividade física, mesmo que minimamente, são 3 fatores diuréticos que vão fazer você diminuir o inchaço e aí você perde muito facilmente no início 2, 3 quilos, porque a água ela vai e volta com uma facilidade muito grande. E aí, emendando, é muito improvável que você consiga perder 2, 3, 4 quilos de gordura em um mês. E as pessoas sabem disso, mas, quer dizer, uma grande maioria das pessoas sabem disso, mas elas ficam metrificadas no peso como resultado, como percepção de resultado, e aí elas acabam se frustrando, porque depois que essa água vai embora e o peso estabiliza, se ela não fizer uma dieta consistente, ela vai acabar desistindo. Por quê? A água pode voltar, ela pode voltar para o peso em um mês, e aí, galera, ela fica nessa e nunca consegue fazer uma dieta certinha. Mas então, Silvério, como é que eu tenho que fazer a minha percepção de resultados? Como é que eu preciso ver qual vai ser o meu processo? E galera, quando a gente fala de resultados, a gente tem que falar em 3 etapas até você chegar no seu objetivo final, que é, primeiro de tudo, vou mudar aqui. O primeiro resultado que você precisa esperar é mudança. Então, quando você muda a sua alimentação, a primeira coisa que você tem que fazer não é esperar resultados, é esperar a mudança. Hoje eu consegui mudar o meu chocolate por um arroz integral. Enfim, eu alterei minha alimentação. Então, beleza, consegui o primeiro resultado. Primeiro resultado, mudança. Segundo, que é o mais demorado de todos, é consistência. Antes de você chegar no seu emagrecimento e permanecer, você tem que ter essa métrica, você tem que visualizar consistência e não emagrecimento. Poxa, estou conseguindo fazer essa alimentação diferente, mudada, em uma semana, em 14 dias, em 30 dias. Esse é o resultado. Uau, vou comemorar. Por quê? Esse hábito de comemoração, inclusive, é muito bom para quem está nesse processo de alteração aí, de reeducação alimentar. Porque isso gera neurotransmissores, isso gera dopamina e isso vai fazer você conseguir permanecer mais na sua dieta. Então, galera, não pense assim, em um mês eu quero perder 30 quilos. Pense, em um mês eu quero ser mais consistente do que no mês passado. Se eu conseguir fazer a alimentação certinha 3 vezes, eu quero em um mês fazer 5 vezes, 7 vezes. Porque você adquirindo essas 2 métricas de resultados, o terceiro inevitavelmente vai ser o resultado estético. E aí, você simplesmente não vai ficar oscilando nesse terceiro resultado, que é o que você mais quer. Você vai simplesmente chegar lá e permanecer, principalmente, porque você já vai estar muito consistente. E aí, pessoal, isso daqui tem que ter tem que estar muito bem claro na sua cabeça, porque você não vai conseguir chegar em um mês nesse terceiro resultado, porque isso daqui é em escala gradual. Você primeiro tem que ter um, depois o outro e depois o outro. Quem foge muito disso daqui provavelmente está querendo roubar o seu dinheiro ou está te prometendo coisas que provavelmente não vai conseguir seguir. Emagreça 30 quilos de gordura, não é demais, né? 5 quilos de gordura em um mês, acho muito improvável. Muitas das pessoas fazem isso porque elas sabem o quanto você quer emagrecer e o quanto de dinheiro você pagaria por essa transformação. E quando isso acontece, fica muito mais fácil de uma pessoa te tirar dinheiro prometendo isso. Então, é exatamente por isso que existem muitos charlatães que prometem e nunca conseguem entregar esse tipo de coisa. Então, galera, só fugindo um pouco do assunto disso daqui, o seu sonho de emagrecimento, ele movimenta muito dinheiro. E é por isso que você tem que ter
esse feeling de consciência que não é um processo fácil e nem um processo rápido. E quem vai provavelmente conseguir te ajudar não é aquele que vai te prometer 5 quilos em 30 dias, não é aquele que quer te vender um chá diurético, que vai fazer uma manipulação de água ao invés de gordura. É simplesmente aquele que vai falar: seu processo difícil, você vai precisar mais do que nunca abrir mão de algumas coisas para você chegar lá no seu objetivo. É esse cara que provavelmente vai fazer você conseguir chegar lá. E aí, pessoal, fazendo uma revisão rápida. Primeira coisa, facilitador número 1, fome. Inclua gorduras e fibras para que você não precise necessariamente comer de 3 em 3 horas. E sim, estar mais saciado durante todo esse período, beleza? Segundo, coloque aí o seu alimento específico de maneira gradual e negocie isso com o seu nutricionista, porque isso vai fazer você chegar lá muito mais fácil, né? Você vai fazer você adquirir essa consistência de uma maneira muito mais tranquila. O terceiro, tenha isso muito claro na tua cabeça, qual é o processo, que vai existir uma piora, você não vai conseguir fazer uma linha contínua e retilínea aí para o seu processo, o seu objetivo. E o quarto, tenha em mente quais são as suas percepções de resultados. Você não vai conseguir em 1 mês, 45 dias, 60 dias, chegar no resultado que você quer. Então, deixe para que um profissional faça essas métricas para você. E aí você vai ficar encarregado exclusivamente de executar e não de fazer esse processo aqui. Então, beleza, pessoal? Te ajudei minimamente. Se você acha que isso aqui fez sentido para você ou que isso aqui possa fazer sentido para alguém que você conhece, eu te peço que curta esse vídeo, comente se você tiver alguma dúvida ou encaminhe para algumas pessoas que possam ter esse acesso à informação para que elas possam mudar também. Então, pessoal, me ajude a ajudar outras pessoas. Interaja com esse vídeo, porque isso vai fazer o YouTube entregar mais, ver que meu vídeo é mais relevante. Pessoal, isso aí é mais conhecido como home care, né? Quarentena tem desses tipos de coisas. Então, pessoal, voltando, encaminhe isso aí para as pessoas que vocês acham que tem relevância, que precisam mudar também, e que eu possa minimamente ajudar você nesse processo que não é fácil, e eu entendo, e que eu espero que você consiga. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Abraço e até a próxima.